Qual o tipo de processo que você está passando nesse momento? Sabe, o que é que Deus está desenvolvendo em você agora? Se é que você está em um processo, mas é sobre exatamente isso que eu gostaria de conversar hoje. E olhar para como Deus vê as coisas e o que Ele deseja fazer na nossa vida a partir desses processos que passamos. Algo que a gente precisa entender é que os processos de Deus geralmente eles demoram um pouco mais do que queremos. Eles doem mais do que queremos. Mas Deus, ele continua sendo Deus. E ele vai cumprir tudo o que ele disse que ele iria cumprir. Basta a gente confiar nesse processo e acreditar nesse Senhor, que a gente tanto diz que confia. E como vocês viram no título, nós falaremos hoje de Jeremias 29. Mas se você acha que eu vou falar de um Deus que vai te dar vitória, que vai resolver todos os seus problemas, e um Deus extremamente bondoso, sem justiça, eu lamento te dizer, não é esse tipo de vídeo. Mas eu vou mostrar para você que Deus sim deseja coisas boas para você. Vamos lá. Jeremias 29 vai nos dar muitas promessas. Mas antes da gente ler os versículos que a gente vai comentar, que são poucos, 3 ou 4, eu gostaria que você tivesse um pouco do contexto, para você não se confundir. O capítulo 29 de Jeremias nada mais é do que uma carta enviada por um profeta, que no caso é a voz de Deus, com um direcionamento para o povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. Mas eu preciso trazer para você o que realmente está acontecendo para você entender toda a situação. Então vamos lá. Israel, a cidade protegida de Deus, o povo escolhido por Deus, cai em pecado, permanece em pecado. E pela sua própria pecaminosidade, Deus permite que eles sejam invadidos pelo Império da Babilônia. Esse império, ele invade o povo de Israel, ele sequestra as pessoas e levam elas para o Império Babilônico. Nesse lugar, agora, elas não estão mais sobre esse poderio divino, entendeu? De Deus, aquela proteção que eles tinham. Eles não têm mais o templo ali, eles não têm mais a segurança que eles tinham, eles não têm mais a liberdade que eles tinham. Eles vão ser escravizados, eles vão trabalhar, eles vão ser torturados, e eles se encontram agora nessa situação. E aí o que que acontece? Jeremias, um homem usado por Deus, está enviando para eles uma direção do Senhor, o que seria a vontade de Deus para aquele povo, dizendo: olha, vai acontecer tal coisa. E por que que isso é importante? Porque no Império Babilônico, onde essas pessoas estão, se levantam alguns falsos profetas. E o que eles dizem para esse povo? Daqui 2 anos, ou menos, mais ou menos por aí, vocês vão ser libertos, vocês vão voltar para a terra de vocês e vocês vão viver novamente as coisas que vocês viviam. Então eles criam uma falsa realidade. Por quê? Porque Deus diz através de Jeremias que aquele povo permaneceria ali por pelo menos mais 70 anos. Então eles estavam escutando algo que não era uma verdade. E aí Jeremias ele está tratando de enviar justamente aquilo que o Senhor está dizendo sobre aquele povo. O que eu quero que você entenda antes da gente ler os versículos das quais a gente vai ler? Que aquele povo, ele está ali porque ele pecou. Ele merece estar ali. Não é a vontade de Deus. Deus não deseja que a gente peque, Deus não deseja que a gente se dê mal. Mas por conta do nosso próprio pecado, nós somos levados a algumas condições. E aquele povo, ele merece estar ali. Então, esses falsos profetas se levantam e eles dizem: daqui 2 anos, esse povo vai estar lá. E Deus diz: não é assim, não foi isso aí que eu disse, não. Vocês vão ficar aí por pelo menos mais 70 anos. E o que eu quero deixar claro aqui desde o início dessa mensagem? Se você acha que eu vou vir aqui e vou falar que Deus vai resolver o seu processo da noite para o dia, que vai ser rápido, que vai ser confortável, que não vai doer, que não vai te machucar ou qualquer coisa do tipo, não. Não é isso, e se é essa expectativa sua, pode cair fora, não vai adiantar. O que eu vou falar para você é como Deus trata processos e o que ele espera de nós nesses processos. E até, como eu acabei de dizer, o porquê nós estamos nesse processo. E é assim que nós vamos seguir. Agora, com esse contexto, eu consigo ler um pouco do texto para vocês e explicar melhor isso que eu acabei de dizer. Então a gente vai ler agora Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vereis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino, e vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares,
para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Certo, aqui nós vemos diversas promessas de Deus. Nós vemos Deus comentando várias coisas boas. E por isso eu trouxe esse contexto antecipadamente para vocês. Porque se a gente tira de contexto, vira só algo muito bonito, algo muito belo, da qual a gente acha, uau, vai ser agora, vai ser aqui, e Deus só está desejando coisas boas. E não é isso que Deus está falando. Então, vamos estudar um pouquinho desses versículos para a gente entender o que cada um deles quer dizer de fato. Vamos começar a partir do 11. Pois eu bem sei. O que Deus quer dizer quando ele fala, pois eu bem sei? Ele está falando assim, ó, eu já sei. É literalmente isso. Mas ele está falando isso antecipadamente. Ele está falando assim, ó, eu já conheço aquilo que eu vou fazer. Eu já sei. Mas ele também está fazendo um contraste com aquele povo. Tá falando, lembra que aquele povo ele não tem essa palavra que a gente tem? Ele não tem essa ampla visão que nós temos? Ele estava passando por aquela situação, que nem você está passando pelo seu processo. É como se Deus dissesse para você, apesar de você não saber o que vai acontecer, apesar de você não entender como está acontecendo, eu já sei o que eu estou fazendo. E aí ele segue. Que planos tenho a vosso respeito? A palavra planos aqui, no hebraico, eu acho que a pronúncia certa seria machashav. Eu não tenho certeza se é isso. Mas ela significa literalmente, é como se Deus estivesse dizendo, eu tenho um projeto perfeito, eu tenho um plano completo, um plano completamente traçado, desenhado, minúcia por minúcia. Ou seja, eu já planejei isso tudo. Então ele está dizendo, eu bem sei que planos, que projetos completos tenho a seu respeito. E aí ele vai seguir. Diz o Senhor, planos de prosperidade. Prosperidade é uma palavra que você já conhece, que no caso seria shalom. Shalom significa literalmente paz, integridade, restauração, bem-estar, plenitude, relacionamento restaurado com Deus. Então eu não quero que você pegue prosperidade e assuma que isso é só uma condição de riqueza, por mais que o Senhor queira sim colocar riqueza sobre a sua vida. Mas, muito longe disso. Ele tem coisas muito maiores para isso. Então, quando Deus está falando de prosperidade, ele está falando de algo completo. Ele está querendo dizer que ele quer te dar plenitude. Consegue entender a diferença entre essa simples tradução? E aí ele vai falar planos de prosperidade, ou seja, planos de shalom, tudo isso que nós falamos, e não de mal. E por que esse não de mal é tão importante? Porque esse povo está na Babilônia. Esse povo está passando por uma situação difícil, por um tempo muito difícil de cativeiro. E Deus está falando, olha, isso não é o que eu planejei para você. E não é aqui que as coisas acabam. Porque o final do meu plano é bom. Apesar do momento que você está passando, as coisas que eu tenho para você são melhores. Os meus planos para você são planos de bem. E aí ele vai continuar dizendo, para vos dar um futuro e uma esperança. A tradução mais exata para isso seria um fim de esperança, um fim cheio de esperança. Então Deus ele deseja isso para nós, um fim onde nós temos completa esperança, onde nós estamos completamente felizes, completamente bem. É isso que Deus tem planejado para nós. E é isso que ele está dizendo a esse povo. E ele está dizendo, então me invocareis e vereis orar, e eu vos ouvirei. E olha que interessante. O que eu quero que você se atente nesse versículo? A ordem que ele está contando os fatos. A Bíblia ela é muito, mas muito certinha. Tudo ali está no lugar certinho. Então a ordem das coisas também são importantes. Então Deus ele está enviando a seguinte questão. Ele está falando, vocês estão nesse lugar, o povo recebendo a carta. Vocês estão nesse lugar, estão passando por tal dificuldade, mas eu tenho planos para vocês. Eu tenho planos completos para a vida de vocês. E por conta desses planos, agora vocês vão orar para mim. Então Deus ele está provendo até mesmo a sua oração. Olha que engraçado. Ele não está dizendo, vocês têm que orar para mim ter um projeto para vocês, para mim planejar algo para vocês. Ele está dizendo, eu já tenho planos e agora é necessário que vocês orem. E é isso que eu quero pontuar também. A necessidade de oração, mesmo após a promessa. Entendeu o que eu quis dizer? Esse povo agora ele vai orar mediante uma promessa, sobre uma promessa que Deus acabou de dizer. E aí ele diz, então me invocareis e vieis a orar a mim. Depois dessa condição que ele acabou de dizer. E eu vos ouvirei. Só que quando a gente fala invocar, é muito mais do que orar. A gente está falando de algo no sentido de clamar, no sentido de depender de Cristo. É como se a gente estivesse
completamente rendido, prostrado à dependência dele. Então, Deus está falando assim, ó, eu preciso que vocês clamem a mim. Eu preciso que vocês chamem pelo meu socorro. E assim eu vou ouvir vocês. É isso que ele quer dizer quando ele diz, eu vos ouvirei. E aí você pode pensar, João, mas Jesus, Deus, ele não escuta tudo quando nós oramos? Sim, Deus está escutando tudo. Mas pensa você já orou tanto, ele respondeu tudo? Não, ele não respondeu tudo. E Deus não vai responder todas as suas orações, se as suas orações estiverem no lugar errado. E o próximo versículo vai falar também sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é, ele está dizendo, e aí, nesse momento, eu vou ouvir vocês, eu vou responder vocês. E aí a gente consegue seguir para o versículo 13. Vós me buscareis e me encontrareis. Quando? Quando me buscarem de todo o seu coração. Olha que interessante. Deus ele está condicionando tanto a escuta dele quanto o encontro com ele. Há uma condição de que, quando você me buscar de todo o seu coração. Esse povo de Israel, da qual esteve com o Senhor durante um tempo, foi o povo que se desviou de vários princípios de Deus. E começou a adorar Baal, e começou a adorar Aserá, e começou a prestar culto a outros tipos de entidades, começou a amar o dinheiro, começou a amar o próprio hedonismo, que é o próprio prazer e se bem dizer com aquilo que queria. E Deus está falando, eu preciso que seu coração esteja integralmente comigo. Quando você me buscar de todo o coração, não é de toda a intensidade. Ele não está dizendo para você ser intenso no sentido de separar um momento para mim, para me buscar. Ele não quer esse momento onde você, no meio da sua semana, separa uma hora para ele e busca ele intensamente. O que ele está falando é: eu desejo você com interesse de coração. Eu quero tudo de você. E no momento que você conseguir me buscar de todo o seu coração, aí você vai me encontrar e aí você vai me escutar. Então Deus ele está mostrando aquilo que ele está formando naquele processo. E ele vai dizer no versículo 14: Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. O que eu quero que você se atente? Quando Jeremias está escrevendo aqui no verso 13, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o seu coração, ele deixa muito claro o que ele está buscando e o que ele está moldando naquele processo. E aqui nós vamos falar um pouco de coração. Coração é usado praticamente na Bíblia inteira. Todos os livros da Bíblia praticamente vão falar de coração de forma direta e, se não, indireta. Coração era considerado o lugar da onde provinham as emoções dos homens, da onde provinha o amor, a verdade do coração, toda a integridade daquela pessoa. Então, a gente sabe hoje, a gente conhece que todos esses sentimentos, essas emoções, na verdade, elas partem daqui. Mas até mesmo nos dias de hoje, nós usamos o coração como centro dessas coisas. Quando você diz que você ama uma pessoa, você mostra um coração para ela. E o que eu quero dizer para vocês? É que Deus, nesse processo, tanto na sua vida quanto na vida desses homens, ele desejava uma coisa: que elas tornassem a adorá-lo, que elas tornassem a amar a Deus acima de todas as coisas. E isso é muito importante na caminhada cristã. E se a gente não tem o nosso coração nele, a gente certamente está perdido dentro de nós mesmos. E é por isso que aquele povo estava ali. Então Deus está falando: olha, após esse exílio, vocês vão estar comigo. Durante esse exílio, eu estou formando uma nova pessoa em vocês. Então ele vai continuar: E eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Note que Deus ele quer ser encontrado. Ele não está disputando isso, mas ele necessita que você o busque para que ele seja encontrado, entendeu? E mudarei o vosso destino. Quando Deus fala, eu vou mudar o seu destino, ele está dizendo algo como: eu vou mudar completamente a sua história, eu vou restaurar completamente a sua sorte. Inclusive, essa é outra tradução que a gente tem. Restaurarei a sua sorte de forma completa, algo mais ou menos nesse sentido. E Deus, ele deseja fazer isso com você. Ele deseja restituir tudo aquilo que nós perdemos, desde lá do nosso princípio do pecado. Entendeu o que eu quis dizer? Então, vamos lá. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. E aqui eu quero tocar numa questão. Entendeu que esse povo ele foi separado de Deus pelo pecado? E é justamente isso que o pecado faz. Ele afasta não só você
de Deus, mas como ele afasta a sociedade em si, ele afasta as famílias. E Deus ele tá falando, quando vocês se tornarem a PIN, eu vou juntar vocês de novo comigo. Eu vou juntar vocês juntos novamente. A gente vai ter uma aliança. É novamente isso que ele está dizendo. Então, Deus, durante esse processo, ele está fundando novos homens, novas criaturas, novos cristãos. Naquele tempo, novos adoradores de Deus. E eu quero que você se atente a isso. Esses versículos, eles não significam que todo sofrimento vai acabar de forma rápida, que os seus problemas vão se findar porque você fez uma oração. Ele não te promete diretamente riqueza financeira como se todos fossem ser ricos. Ele não está dizendo que o seu sucesso é garantido e nem que você não vai ter perdas ou coisa do tipo. Ele está dizendo que Deus, durante os processos, ele continua tendo planos maiores e melhores para você. Que ele já tem esses planos. E que durante esse processo, ele está mudando você para uma nova fase. Isso é muito, muito belo. O pecado que te levou a um lugar, a um sofrimento, é o mesmo pecado que Deus está reaproveitando. E aí agora eu falo o processo, ele está aproveitando a consequência daquilo para te moldar numa nova criatura. Mas agora eu gostaria de aplicar isso de fato a você. Sabe, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual que é a situação da sua vida. Mas o que eu sei é que Deus ele continua aí, que ele não se esqueceu de você. E se você acha que Deus não pensou ou não pensa em você, você está errado. Porque ele morreu exatamente por isso, para que você pudesse ter uma vida, e vida com abundância. A própria palavra ela vai nos explicar isso diversas vezes. Deus ele não deseja o seu mal. E o final dessa história, como o próprio versículo diz, é um final bom. Mas você precisa continuar no processo. E Deus ele vai te guiar. E nesse processo, eu tenho certeza de que quando você estiver completamente esvaziado de você mesmo, de que quando o seu coração buscar somente uma coisa, que é Deus, você vai encontrá-lo numa dimensão que você nunca encontrou ele. E esse acesso ele muda tudo na nossa vida. E aí você vai começar a perceber que, na verdade, as circunstâncias ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo, tudo aquilo que a gente sonha é nada, 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 nada comparado com a glória de Deus. Deus ele permaneceu no sofrimento. E o que eu quero que você entenda é que a mensagem de glória desse texto é muito maior do que a mensagem de disciplina. A misericórdia de Deus, aquilo que eles iriam aproveitar depois daqueles 70 anos, era muito melhor do que aquilo que eles estavam sendo punidos, entendeu? Sabe, de fato, Deus ele não quer tirar você da Babilônia. Ele não quer tirar você do seu processo, da situação, do seu problema. Isso é uma consequência do que ele realmente quer, que é moldar o seu coração, amar somente ele e estar voltado completamente a ele. Esse texto que nós acabamos de ler, ele mais do que qualquer coisa, ele aponta para a identidade de Cristo, descendo, fazendo todo esse processo e reunindo o seu povo. Nós vamos ter essa promessa completa no céu, quando nós, como povo, nação eleita, povo escolhido de Deus, a verdadeira Sião, a nova cidade de Jerusalém, estivermos reunidos na glória. Então, todo esse texto que apontava para um povo físico, na verdade, também apontava para um novo relacionamento. Um novo relacionamento que Deus quer que você comece a aproveitar desde já. Ele quer te conhecer desde já. Ele quer que você se aprofunde desde já. Eu não sei como tem sido sua caminhada, se você considera que você está no raso ou se você já mergulhou mais profundo com Deus. Mas ele deseja todo o seu coração. Se você quiser complementar esse texto, eu gostaria de pedir para que você lesse Romanos 8. Eu não vou ler porque é um pouco longo e ficaria denso demais, mas Romanos 8 complementa muito bem isso, com a mensagem do Evangelho, com a representatividade disso. E agora eu fiz um pequeno resumo e eu gostaria de ler para você, para ver se você coloca isso na sua cabeça. Talvez hoje você esteja vivendo uma espécie de exílio, um lugar onde você nunca imaginou estar, cheio de dor, incerteza ou frustração. A boa notícia de Jeremias 29 não é que Deus tira imediatamente o povo do exílio, mas que ele entra no exílio com eles e declara: Eu sei os planos que tenho para vocês. Enquanto eles ainda estavam na Babilônia, Deus já estava preparando a restauração. E no meio desse processo o convite era: Vocês me buscarão
e me encontrarão quando me buscarem de todo o seu coração. Às vezes, Deus transforma primeiro o nosso coração antes de transformar as nossas circunstâncias. O exílio não era o fim da história de Israel, e a situação que você está vivendo hoje também não precisa ser o fim da sua história. O Deus que conhece o futuro continua presente no seu hoje. E assim a gente finaliza. Aproveite o processo, deixa Deus trabalhar em você e saiba que Ele já tem um fim muito bom preparado e completamente preparado. E shalom para você. Se você entendeu isso, bom, vamos orar. Senhor, eu te peço para que cada pessoa tocada por essa palavra possa ser também alcançada pelo seu cuidado, pela sua graça. Que essa palavra, Senhor, penetre essa pessoa de forma espiritual, Pai, com verdade e pureza. Que ela possa, Senhor, enxergar Cristo no meio das provações. Pai, parte das coisas que nós passamos são simplesmente consequências das nossas escolhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. E esse mundo já está no maligno. Mas o Senhor não. O Senhor é bom, fiel e justo. E eu tenho certeza de que o Senhor, como Deus soberano, aproveita disso para nos levar de volta ao Senhor. Que nossos olhos possam estar completamente atentos a você, Pai. Que nosso coração possa ser completamente voltado para o Senhor, completamente esvaziado de si mesmo, completamente esvaziado das nossas próprias circunstâncias, dos nossos próprios desejos, daquilo que a gente tanto anseia. Que a gente possa olhar para Cristo e ver que Ele tem um plano perfeito. Eu creio, Senhor, que você está no controle de todas as coisas, que o seu plano é maior e melhor que o meu. Eu escolho acreditar nisso e eu peço para que essa não seja uma verdade apenas em mim, mas nessa pessoa que também me escuta, Pai. Nós ansiamos, Senhor, pela sua volta e pelo tempo que o Senhor vai nos reunir. Mas enquanto aqui, Senhor, que a gente possa te encontrar, Pai. Que nós possamos buscar e realmente sermos encontrados. Que com o coração esvaziado nós possamos orar, Senhor, e realmente sermos escutados. Que o Senhor realmente responda às nossas orações. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bondoso. Ajuda essa pessoa no processo que ela está passando, independente de qual seja. Sustenta ela. O fim não é aqui. O Senhor tem planos suficientes para a gente continuar sonhando, Pai. Obrigado por esse caminhada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, isso termina aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e até uma próxima. Deus abençoe. Shalom!